Capítulo 3 – Introdução ao treinamento e desenvolvimento de pessoal. Tópico 3.1 – Treinamento. A palavra treinamento tem muitos significados. O treinamento pode ser visto como sendo um meio para capacitar a mão de obra dentro dos cargos já ocupados. Além disso, o treinamento pode ser entendido como um processo sistematizado que promove o desenvolvimento de habilidades, atitudes e capacidades que resultem numa melhor adequação entre as exigências do cargo e as características dos funcionários. O treinamento pode ser também um método para se desenvolver nos funcionários, novos e antigos, habilidades essenciais para o desempenho de um trabalho. O treinamento ajuda as pessoas a ganharem efetividade em seus trabalhos, pois melhora suas atitudes, possibilita minimizar a incidência de erros, promove maior produtividade, entre outros aspectos positivos. Por meio dele, se aprende fazendo, reavalia-se procedimentos e se mudam comportamentos. Importante. O treinamento pode ser visto também como uma experiência de aprendizagem que busca a mudança permanente dos funcionários, de tal forma que seu desempenho no trabalho melhore. Desenvolvem-se conhecimentos, habilidades, atitudes, mudando o que os funcionários sabem, como eles trabalham e suas atitudes em relação a trabalhos, colegas de trabalho, gestores e organização. O treinamento pode ser entendido como um processo rápido, aplicado de maneira sistemática e organizada, por meio do qual as pessoas desenvolvem e aprimoram conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos. Nesse sentido, o treinamento envolve objetivos específicos relacionados aos conhecimentos, habilidades e atitudes diante das características do funcionário, da organização, da tarefa e do ambiente. Além disso, o treinamento pode possuir a finalidade de ajudar a consecução dos objetivos da organização, oportunizando aos profissionais de todos os níveis a obtenção de conhecimentos, a realização de práticas e a observação de condutas requeridas pelos objetivos organizacionais. O treinamento pode ser considerado também como um investimento organizacional, o qual, ao capacitar os funcionários, reduz a diferença entre o desempenho atual e os objetivos futuros. Isto é, o treinamento se torna um esforço no sentido de se atingir um objetivo com o menor gasto de recurso possível. O treinamento não se torna um desperdício de recursos, mas um investimento com grande retorno à organização. Os coordenadores do treinamento, na maioria das vezes, decidem quando os funcionários realizarão o treinamento e de que forma ele será conduzido. Determinar as necessidades de treinamento envolve responder várias perguntas. As principais perguntas indicam os sinais que podem informar a um coordenador de que é necessário um treinamento. Existem aqueles sinais mais fáceis de se identificar. Esses são normalmente relacionados diretamente à produtividade, isto é, a diminuição na produtividade indica a necessidade de um treinamento. Esses sinais podem incluir a qualidade inferior da produção, mais acidentes, taxas mais elevadas de rejeições e diminuição no quantitativo de produção. Além disso, um avanço tecnológico pode impor aos funcionários uma necessidade de treinamento, assim como uma mudança na rotina dos processos de trabalho. Qualquer um desses sinais pode sugerir que as habilidades dos trabalhadores precisam ser ajustadas. Um treinamento pode envolver 4 tipos de mudanças de comportamento: transmissão de informações, compartilhar informações entre os envolvidos no treinamento. Normalmente as informações são sobre o trabalho, os produtos e serviços da organização, sua estrutura e políticas, regras e regulamentos, além de novos conhecimentos mais genéricos. Desenvolvimento de habilidades. As habilidades e conhecimentos relacionados diretamente com o cargo atual ou algumas possíveis ocupações
Trata-se de um treinamento voltado diretamente para as tarefas a serem executadas. Muda-se de imediato a realização de uma tarefa específica. Desenvolvimento ou modificação de atitudes. Geralmente, mudança de atitudes negativas para atitudes mais favoráveis entre os funcionários. Pode-se buscar desenvolver a motivação e uma melhor sensibilidade da gerência quanto aos sentimentos e reações das pessoas. Envolve a prática de novos hábitos e atitudes. Desenvolvimento de conceitos. O treinamento pode ser conduzido no sentido de elevar o nível de abstração de ideias e filosofias. Isso se aplica muitas vezes para facilitar a inserção de conceitos na administração. Muda-se a forma de encarar os processos e pensar as soluções práticas diárias. Esses 4 tipos de mudanças de comportamentos podem ser utilizados de maneira isolada ou em conjunto. Em alguns programas de treinamento de vendedores, por exemplo, inclui-se a transmissão de informações sobre a organização, sobre produtos, sobre os clientes, etc. Desenvolvimento de habilidades, preenchimento de pedidos, cálculos dos preços, etc. Desenvolvimento de atitudes, exemplo, como tratar o cliente, como se comportar, como conduzir o processo de venda, como argumentar e contornar as negativas do cliente, etc. E desenvolvimento de conceitos, por exemplo, relacionados com a filosofia da organização e com a ética profissional. Diante do que foi visto, temos os principais objetivos do treinamento, que são: preparar o pessoal para a execução das diversas tarefas e funções do cargo, proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas em suas funções atuais, mas também nas quais a pessoa pode ser considerada. Mudar a atitude das pessoas para criar um clima mais satisfatório entre os funcionários. Aumentar-lhes a motivação. A organização burocrática tende a condicionar programas e atividades de desenvolvimento humano em um setor específico. Esse setor fica como responsável, convertendo-se em um escritório pedagógico, ministrando cursos e atividades de treinamento, em função de critérios e prioridades estabelecidas de maneira centralizada, com pouca comunicação com outros setores da organização. No entanto, treinamento é algo de interesse da gerência e não de um setor específico. Isto é, se a chefia é responsável por produtividade, por resultados, então a qualificação e o desempenho da equipe devem ser suas preocupações administrativas maiores. Compreende-se que a atribuição de atividades a um setor é característica de uma organização burocrática que mantém uma estrutura burocrática. A atribuição de atividades de treinamento a um setor opõe-se ao entendimento de que o treinamento é de interesse da gerência. Dessa forma, uma organização que estabelece um setor como responsável pelo treinamento retira essa responsabilidade da gerência, isto é, de cada um dos gestores da organização. O funcionário desenvolve atitudes, condiciona hábitos e habilita-se tecnicamente. Nesse processo, a motivação é fator essencial e para consegui-la contribui decisivamente o clima geral da organização e a ação da chefia. O chefe só poderá esperar resultados positivos se tiver condições de comunicar com clareza as políticas da organização, os objetivos e metas da unidade que dirige e as exigências das tarefas cuja incumbência transmite à sua equipe. Podemos pensar o treinamento como sendo uma responsabilidade de linha ou execução e função de staff ou assessoria. Desse modo, as atividades de treinamento partem de uma política que reconhece o treinamento como responsabilidade de cada gestor, que deve receber a assistência especializada a fim de enfrentar essa responsabilidade. Para realizar essa política, cada gestor pode providenciar treinadores e divisões de treinos especializados. Assim, desse ponto de vista da administração, o treinamento constitui-se em uma responsabilidade administrativa,
uma responsabilidade da gerência. Cabe ressaltar que no conceito de treinamento está implícito a atuação da gerência, seja na demonstração de um procedimento novo, fase por fase, seja na explicação de uma atividade em seu acompanhar e comunicar. Segue um comentário para esclarecer um pouco mais. Atualmente, gerir as competências humanas dentro das instituições públicas é um grande desafio e uma questão estratégica. Em épocas passadas, em que o cenário era permanente e pouco mudava, órgão de recursos humanos, fosse ele um departamento, uma supervisão ou uma divisão, era o único responsável pela rotina funcional dos servidores. Era um sistema centralizador e fechado, distante das principais decisões da instituição. Hoje, era da informação, época de cenário de incertezas e imprevisibilidades. Este sistema fechado e burocrático está desaparecendo. Agora, o conteúdo central da gestão de pessoas é função staff, responsabilidade de linha. Isto significa que, paulatinamente, as operações burocráticas de RH estão se transformando em uma área de consultoria interna para preparar e orientar os gestores dos vários níveis para essa nova realidade. Com isso, os gestores são verdadeiros gestores de pessoas dentro da instituição. São eles os responsáveis pelas decisões e ações a respeito de pessoas. São eles que conhecem mais de perto o perfil de cada servidor, sob sua tutela, não o setor de recursos humanos. Os gestores de linha são os responsáveis pelo desempenho de sua equipe. Ele é o responsável direto pela satisfação de seus liderados. O gestor de linha tem autoridade para tomar todas as decisões relacionadas à sua área de atuação, às suas operações e os seus liderados. Nesse modelo descentralizado e contemporâneo, a área de RH passa a ser uma unidade de negócio dentro da instituição. Como tal, ela deve atender às demandas dos gestores, deve orientar e treinar e desenvolver. Staff e linha, cada um no seu papel, trabalhando pela excelência dos serviços públicos prestados. Marques, Sub-BMA, SEAG 1-2020. Importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações. Do que vimos até agora, um treinamento visa preparar as pessoas para o desempenho de determinadas funções, mediante um processo contínuo de atualização dos procedimentos pertinentes ao cargo ocupado, sendo considerado item indispensável para as organizações que desejam a qualidade total. Ao falarmos da importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, primeiro é necessário vermos que existem várias terminologias no treinamento e desenvolvimento. Quando a organização está ofertando treinamento, ela está mais voltada às atividades do cargo desempenhada pelo funcionário. Quando usa o termo desenvolvimento, está preocupada com a carreira do funcionário. As organizações devem manter um ambiente de aprendizagem que vai além do programa de treinamento, a fim de propiciar a otimização do capital humano. Deve buscar ter em seu quadro de pessoal uma equipe de funcionários satisfeitos, capacitados e que atuem em concordância com os objetivos institucionais, pois se as ações de treinamento não forem bem realizadas, podem impactar em aumento de custos ao retirar pessoas de seus cargos e engajá-las em atividades que em nada contribuem para aumentar os seus conhecimentos e melhorar comportamentos e atitude. Maio 2003. Outro aspecto a considerarmos diz respeito à exigência de novas performances, ao aperfeiçoamento do processo de aprendizagem e à busca pela modernidade organizacional. Tudo isso tende a influir na satisfação dos funcionários. Com isso, aumenta a importância do processo educacional, desencadeando novas necessidades de treinamento. Esse processo assume também a importante função de socialização do indivíduo à organização, ajudando a compreender a necessidade da busca do autodesenvolvimento e constante aprendizagem.
As organizações públicas, no geral, diferente das organizações privadas, não trabalham com as exigências de mercado, nem se preocupam tanto com as mudanças socioeconômicas, não dando prioridade ao treinamento e desenvolvimento de pessoas. Isso pode resultar em prejuízo na oferta dos serviços e falta de funcionários capacitados, o que muitas vezes gera desperdício de recursos técnicos, financeiros e humanos. Além disso, pode haver uma elevação dos custos e perda da qualidade dos serviços ofertados pela sociedade. O treinamento sozinho não garante a relação positiva e permanente do que foi estudado e sua prática laboral. Existe uma relação direta entre um trabalho psicossocial recebido pelos funcionários e o impacto do treinamento no trabalho. Isso faz com que seja fundamental a adoção de estratégias pós-treinamento que avaliem no local de trabalho o impacto do treinamento das habilidades aprendidas e também verifique as características do ambiente que possam comprometer o treinamento, a aprendizagem e a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Muitos problemas de desempenho podem estar relacionados com o ambiente de trabalho, pois os funcionários não encontram condições para utilizar as competências necessárias para o trabalho. Muitas vezes, por falta de apoio operacional ou mesmo administrativo e gerencial. Assim, o setor público, ao priorizar as ações de treinamento com todas as suas especificidades, promove o bem público a todos os cidadãos e, a partir de efetivas ações de treinamento e desenvolvimento, seus funcionários poderão executar melhor as suas atividades. Qual seria o uso do treinamento pelas organizações? Podemos verificar que o treinamento é um meio usado pelas organizações que desejam manter seus funcionários preparados para as demandas ambientais e também é um aliado para a motivação, pois os funcionários, ao perceberem o interesse da organização em desenvolver suas habilidades, eles se veem como parte fundamental para o sucesso da organização, e essa sensação de pertencimento possibilita uma melhoria do clima organizacional. O treinamento, como visto, pode ser entendido como um investimento organizacional, destinado a minimizar a diferença entre o atual desempenho da equipe de trabalho e os objetivos institucionais propostos. Em outras palavras, ele seria uma atividade de qualificação, formação ou aperfeiçoamento do pessoal de uma organização, realizada sistematicamente, visando compatibilizar o desempenho das atividades com as exigências do cargo em que ocupam cada um dos funcionários. Do que vimos até agora, um aspecto importante do treinamento é a possibilidade de benefícios para a organização e para o profissional, pois além de trabalhar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, ele promove satisfação aos profissionais, ao oportunizar condições de continuidade da formação para o melhor exercício das funções de um cargo. Pelo treinamento, pode-se obter o autodesenvolvimento e autoconfiança dos funcionários, diminuindo o desânimo, a ansiedade, a frustração e aumentando a satisfação e o reconhecimento com o cargo. Um treinamento bem estruturado traz diversos benefícios às organizações, mas para chegar até sua etapa de execução, ele depende de uma análise detalhada e do apoio por parte dos gestores para que se tenha uma política de que o treinamento valerá os recursos mobilizados. Em grande parte das organizações, não há políticas bem definidas para o treinamento e progressão de carreira, e geralmente estão relacionadas com a permanência no cargo e tempo de serviço. Por isso, a política de treinamento deve acompanhar todos os trabalhos relacionados às ações de treinamento e desenvolvimento. Também é importante sensibilizar os profissionais diante dos benefícios do desenvolvimento de novas habilidades para a realização de suas tarefas, além de garantir suporte organizacional, visando oferecer oportunidades para se utilizar o que foi aprendido.